Eu tive experiência com crise em dois contextos muito diferentes. A primeira parte da minha experiência foi quando eu trabalhei no New England Center for Children, que é o NEC, que fica em Massachusetts. Eu trabalhei junto com a Meca Andrade lá, e a gente trabalhou em programas residenciais com clientes, indivíduos de fato muito severos, tão severos que as famílias não tinham como dar conta. Essas famílias, elas tinham, por um lado, o privilégio de serem apoiadas por uma equipe de profissionais de altíssima qualidade, interdisciplinares. A gente trabalhava com enfermeiros, com psiquiatras, com pediatras, quer dizer, então, assim, e eram programas com muitos profissionais. Então, eu comecei como terapeuta, e então acompanhei mães que tinham, eu trabalhei em programas residenciais das crianças pequenas, de 5 anos até 10. Então, imagina você ser uma família com um filho de 5 anos e falar, eu não dou conta, eu vou ter que colocar num programa residencial. Então, assim, na hora que você pensa na realidade emocional dessas famílias, eu não consigo me colocar no lugar delas, por mais compaixão que eu tenho, e por mais que eu tenha acompanhado lado a lado essas famílias, no dia a dia, eu dormia nas residências quando precisava, mesmo desse jeito, mesmo tendo convivido tão de perto, é difícil se colocar no lugar dessas pessoas. Eu acho que é uma realidade emocional muito difícil, mesmo você tendo todo este apoio de profissionais treinados. O segundo contexto que eu trabalhei com uma realidade de crise, e mais para frente, hoje ainda, vou dar alguns exemplos, foi em programas de escolas não públicas. Isso foi na Califórnia, então era outro estado, e nesse ambiente eram alunos que eram expulsos das escolas públicas ou estavam saindo. São instituições para menores de 18 anos, como se fossem cadeias, mas são instituições para pessoas de menores de 18 anos. Então, eles eram expulsos das escolas e vinham parar com a gente, muitos com diagnóstico de distúrbio emocional. Então, nem sempre é autismo, às vezes era autismo e distúrbio emocional. E para essas famílias, eu acho que às vezes era até mais difícil, e eu faria um paralelo com algumas famílias que têm pessoas autistas em crise, que não têm apoio, né? Então, no New England Center era difícil essa realidade emocional, mas eles tinham esse apoio. E eu acho que a maioria das famílias não tem, né, esse apoio de 24 horas, 7 dias por semana. Então, assim, é uma realidade emocional muito complicada, eu acho, Marcia, é uma pergunta difícil, eu acho que afeta... traz muita culpa, né, para essas famílias, porque você quer ajudar, mas você não sabe como, e eu acho que atrapalha muito também as relações dessas famílias com os outros irmãos, irmãs, entre os maridos, mulheres, parceiros. Então, é uma coisa bem complicada mesmo. É de tal modo que a gente não se dá conta, eu acho que quando a gente recebe o diagnóstico, a gente não se dá conta do tamanho do apoio mesmo que a gente vai precisar, né? Disso de rever sua vida completamente, né? Para você fazer terapia, para você também não achar que você tem culpa, né? Porque é tudo isso que vem na nossa cabeça mesmo. Tudo isso, exatamente isso. Você achar que você escolheu a profissão errada, porque você não fez nem nada na área da saúde, nem na área da educação, para ajudar seu filho, que agora